Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Terça-feira, 7 de dezembro. Rosa liga para Samuel e o convida para almoçar com ela. Samuel pergunta se ela vai estar na oficina e diz que irá até lá. Rosa fica muito entusiasmada. Samuel chega na oficina. Samuel diz que só foi falar com ela para esclarecer as coisas entre eles. Samuel diz a Rosa que se deu conta de que ela voltou a se iludir com ele e antes que ela continue, ele quer que ela saiba que ele não pode correspondê-la. Samuel diz que sente muito e que ela interpretou mal as coisas. Rosa diz que não sabe como pôde pensar que ele iria querer ficar com ela depois dela ter mentido para ele e diz que deveria ter falado a verdade desde o começo. Samuel diz a Rosa que esse não é o motivo. Diz que entende porque ela fez aquilo e não tem nenhum ressentimento. Samuel diz que estará pronto para ajudá-la no que ela precisar, mas diz que já não a ama. Rosa pergunta se ele ama a Gabriela. Samuel responde que sim. Samuel diz a Rosa que sabe que está causando uma dor a ela, mas tinha que dizer, porque seria pior permitir que ela continuasse tendo esperanças com ele. Muito bem, Samuel. Palmas com as mãos e os pés para você. Arrasou, menino. Isso sim é agir como um homem. Andréia acredita que seu admirador é um vizinho e muito entusiasmada diz a Gabriela que ele continua lhe mandando mensagens. Helena e Nicolas vão visitar Isabel. Helena pergunta à madre como Isabel está. A madre diz que Isabel está bem e que não teve mais crises. A madre diz a Helena que quem provocava as crises de Isabel era uma irmã e pergunta se o esposo dela não comentou nada com ela. A madre diz que Ernesto mesmo pediu para que a irmã não cuidasse mais de Isabel e com toda a razão, porque a irmã Inês se sente a investigadora e queria averiguar tudo sobre a vida da dona Isabel, inclusive até envolveu o comandante Eduardo Robles. Helena fica surpresa quando a madre diz que as coisas chegaram tão longe que o comandante foi visitar o esposo dela e com muita razão Ernesto se irritou. Nicolas conhece Isabel. Isabel diz que não sabia que tinha um neto e fica encantada com Nicolas. Ernesto fala com seu advogado sobre a armadilha que preparou para Horácio. Ernesto diz ao advogado que se Helena insistir em se divorciar dele, imediatamente vão denunciar o pai dela. Depois, Ernesto liga para Jaime e pergunta como vai o que ele mandou fazer. Jaime responde que está trabalhando nisso. Jaime diz a Ernesto que Pedro vai testar no final de semana o carro que está tunando e ele vai aproveitar para cortar os freios, para que Pedro sofra um acidente. Isabel passa bons momentos com Nicolas. Eles tiram várias fotos. Isabel pergunta a Helena como ela encontrou seu filho no Canadá. Isabel diz que Miguel foi procurá-lo e nunca o encontrou. Helena e Bernardina estranham a pergunta de Isabel. Nico pergunta quem é Miguel. Nesse momento, Isabel fica muito nervosa e diz: "O outro, eu não quero vê-lo, não quero vê-lo." Bernardina tenta acalmar Isabel e pede para Helena ir embora. Horácio diz a Mônica que pensou muito. Diz que na verdade não está nos seus planos ser pai e que não quer que ela continue tendo ilusões. Mônica fica arrasada e diz que não pode dizer nada se ele já se decidiu, se não interessa ter um filho com ela. Nicolas pergunta à mãe se o pai se perdeu no Canadá quando era criança. Helena responde que não sabe e diz que sequer sabia que ele esteve no Canadá. Nico também pergunta porque sua avó disse que o seu pai gostava de nadar, se ele nem sabe. Helena diz que a avó dele não está muito bem da cabeça e às vezes inventa algumas coisas. Bernardina avisa Inês sobre o que Isabel disse sobre Miguel quando Helena e Nico foram visitá-la. Mônica pega o resultado de exame e descobre que está grávida. Ela se pergunta como dirá a Horácio agora. Gina diz a Pedro que pouco a pouco ele vai amá-la tanto como ela o ama e o beija. Pedro corresponde ao beijo e de repente chama Gina de Helena. Gina interrompe o beijo e olha para Pedro furiosa. Inconformada, Gina diz: "Você me chamou de Helena." Pedro diz que foi inconsciente e pede desculpas a ela. Gina diz que é pior, que significa que ele ainda não pode tirar Helena da cabeça.
Gina diz que já não aguenta mais e pergunta até quando Pedro vai continuar pensando naquela mulher. Pedro pergunta o que ela quer que ele faça e diz que não pode esquecer Helena. Pedro diz que nunca mentiu quando pediu que eles se casassem e ela aceitou. Nervoso, Pedro diz que vai sair para caminhar. Sozinha, Gina diz que é uma tonta, que estava indo muito bem e que devia ter se feito de louca e fingido que não escutou quando Pedro a chamou de Helena. Ernesto fica furioso ao ver as fotos de Nico e Isabel e diz a Helena que falou que não era para ir ver sua mãe. Helena pergunta por que Ernesto nunca lhe disse que havia se perdido no Canadá e diz que foi Isabel quem falou. Nervoso, Ernesto diz: eu te disse que a minha mãe está mal da cabeça. Essa maldita doença me tirou a minha mãe. O imprestável aproveita para se fazer de coitadinho para Helena. Ernesto diz que não tem ninguém, somente a ela e o seu filho. Helena não dá trela para Ernesto, dá boa noite e saiu deixando só. Ernesto pega a foto de Isabel e diz: o melhor seria você morrer. Então, ele vai se lembrar de quando esteve procurando pelo verdadeiro Ernesto no Canadá. Ao ser levado para reconhecer um corpo e se certificar que realmente era o corpo de Ernesto, Miguel nega para o policial que seja quem ele estava procurando. Depois, Miguel ligou para alguém, perguntou como estava a preparação do passaporte e mandou a pessoa se apressar, porque ele precisava sair do país com o nome de Ernesto Ribas. Inês conta para Eduardo sobre o que Isabel falou de Miguel e Ernesto quando Helena e Nicolas foram visitá-la. Eduardo diz que Ernesto lhe disse que quando a mãe de Miguel morreu, ele não voltou a saber nada dele. Eduardo se pergunta se Ernesto mentiu para ele. Eduardo diz a Inês que vai ver se consegue na imigração as entradas e saídas, tanto de Miguel Hernandes como de Ernesto Ribas. Augusto marca de se encontrar com Andréia no dia seguinte. Esté vai até o apartamento de Pedro e pergunta por que ele se casou com Gina, se sabia que não amava. Pedro decide se abrir com a mãe e revela que se casou com Gina, porque se não se casasse, Ernesto ia tirar o Nicolas de Helena e ele não podia permitir isso. Esté fica surpresa e diz ao filho que guardará o segredo.